estamos aqui diante da Tua presença, querendo te agradecer, Senhor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Obrigado porque estamos aqui para te adorar. E nós te adoramos não pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo aquilo que o Senhor é. E Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós entregamos, Senhor, nossa cidade em Tuas mãos. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Nós precisamos da água e nós sabemos, Pai, que o Senhor tem todo o poder. O Senhor não perde o controle. O homem tem feito tantas coisas que tem te desagradado. E nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia do Teu povo. Quantas pessoas têm sido prejudicadas. Nós precisamos da água. E nós pedimos ao Senhor, Pai, faça chover sobre a nossa cidade. Pai, que no nome de Jesus, que nós possamos ver a Tua mão poderosa. Nós acreditamos que o Senhor faz aquilo que nós não podemos fazer. E isso nós não conseguimos fazer, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Tu és o Deus do impossível. E nós entregamos em Tuas mãos. Faça a Tua vontade. Continue cuidando de cada um de nós. Continue provendo as nossas necessidades. E agora, de uma forma muito especial, Pai, eu coloco a Letícia em Tuas mãos. Letícia tem sido bênção. Tem abençoado o Senhor em várias áreas nessa igreja. E nós pedimos ao Senhor nesse momento, reveste ela da Tua unção, da Tua autoridade, da Tua sabedoria, que ela seja a boca do Senhor aqui nessa noite, que ela seja um instrumento usado em Tuas mãos. Capacita a Tua filha agora, Pai. Essa é a oração que eu te faço. Fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui no altar para falar, né? É uma experiência nova, diferente, dá frio na barriga, a perna está tremendo da mesma forma, mas é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor coloca no nosso coração. E assim como a gente faz em casa, assim como a gente faz aos domingos, no PG, na EBD, a ideia é a mesma, é a gente compartilhar um pouco da porção do Senhor, da palavra dEle e do que Ele tem feito e do que Ele tem para os nossos corações hoje. E eu queria começar perguntando uma coisa aos irmãos. Por acaso, os irmãos lembram de uma música, já não está mais ali, precisa não, de um cântico, eu lembro que minha avó cantava para mim, que era o Salmo 23, que era mais ou menos assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E agora? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei, Senhor, nada temerei, nada temerei, nada temerei, Senhor. Olha só, eu achei que ia cantar sozinha. Muito bom, muito bom. E nós vamos meditar nessa noite no Salmo 23. E a gente também vai fazer no final uma interseção com o tema que a gente tem nesse mês de setembro, no Congresso dos Jovens, temos falado, que é a parábola do joio e do trigo. E eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Eu acredito que alguns saibam de cor e salteado, né? Aí muda a versão aqui na TV e a gente fica meio perdido às vezes, né? Mas acredito que todo mundo conheça esse salmo, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, por várias pessoas, né? Não só os cristãos, mas de forma universal. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá? O Senhor, todos juntos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Vamos lá.
Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Vamos falar novamente com o Senhor? Pai, muito obrigada pela tua presença, obrigada por tudo que já recebemos do teu trono de graça, Deus, nessa noite. Obrigada, Senhor, porque nós temos a alegria de te servir, de te adorar, de te louvar, de te cultuar, porque nós reconhecemos, ó Deus, quem o Senhor é em nossas vidas. Nos dê, ó Deus, direção, atenção, para que nós possamos, ó Deus, receber aquilo que o Senhor também já separou para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Amém. Durante um tempo da minha infância, eu ficava com a minha avó, sabe? Acho que todo mundo já teve alguma etapa que ficou com a avó ou foi criada por vó, né? E é muito bom, né? Você lembra, assim, da época de criança, da época de estar na casa da avó. É uma coisa boa, traz uma saudade. E eu sempre penso, que bom que eu vivi aquele tempo, que bom que eu vivi aquela oportunidade. Porque eu aprendi muito com ela, assim como a gente aprende, né, com todos à nossa volta. Nós estamos em constante evolução, aprendizado. Às vezes a gente aprende o que não deve também, mas a gente está sempre aprendendo. E sobre aprender, quando a gente olha o Salmo 23... às vezes a gente pode pensar que a gente já conhece, a gente já sabe o que a mensagem, né, o que Davi estava querendo dizer, qual era o contexto que ele estava inserido. Mas eu queria pensar com os irmãos em algumas palavras que às vezes nós lemos, mas a gente não se atenta muito, ou a gente não para prestar atenção no detalhe. E no primeiro versículo, na versão que eu escrevi aqui, ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Até aí é muito óbvio, né? Mas quando ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele está declarando, ele está afirmando, dando uma resposta. E aqui, para essa resposta, eu fico pensando na seguinte pergunta: quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Se você fosse pensar, e responde aí na tua mente. Quem é o seu Senhor? Pode ser óbvio, né? Mas podem ter respostas diferentes também. E o Senhor, naquela época, inclusive, né? O Senhor de uma pessoa, o Senhor que comprava os direitos de outra pessoa, enfim. O Senhor, trazendo até para os dias de hoje, é aquela pessoa que tem o poder sobre mim ou sobre você. Então, Senhor é aquele que tem o poder sobre você. Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Quem é que tem o poder sobre mim hoje? Às vezes a gente pode pensar e falar que é o Senhor Jesus. Mas será que no dia a dia é o Senhor Jesus que é o meu Senhor? Será que realmente é Ele que tem poder sobre mim? Que tem a minha posse? Que tem o meu direcionamento? E quando a gente fala de pastor, nós sabemos, né? A figura de linguagem, a figura do pastor de ovelhas, que é alguém que cuida, é alguém que zela, é alguém que direciona, é alguém que às vezes pega lá o cajado e puxa um pouquinho. E a gente às vezes faz uma referência ou uma comparação do pastor de ovelhas às vezes com pessoas, né? O pastor da igreja, pastor Xande, pastor Silas, pastor Jaime, algum líder, né? Mas sempre que a gente pensar, ouvir e falar sobre pastor, a gente deve reconhecer quem é o pastor das nossas vidas. Quem é o pastor que nos direciona? É o Senhor Jesus. Então, o nosso pastor também é o nosso Senhor. Mas nem sempre o nosso Senhor é o nosso pastor. Deu para entender? Meio confuso? Segue o raciocínio, acompanha o raciocínio.
E esse pastor, ele se preocupa, ele cuida, né? Dizem que os apriscos, a gente tem uma imagem de aprisco que às vezes é um pouco equivocada, né? A gente pensa num cercadinho, vamos dizer assim, né? Num lugar ali onde guarda, assim, né, as ovelhas. Mas o aprisco, ele era subterrâneo, ele era uma gruta, era fresco, era onde o pastor colocava lá, ó, e dormia junto com as ovelhas, junto com a sua família. É onde, no momento do calor, ele lá, ó, tosquiava lá a lã da ovelha, né? E fazia para ele mesmo, para a sua família, a roupa para se esquentar no inverno. Ele cuidava, era algo protegido, era algo que só ele sabia onde estava, longe ali das principais presas. Então, o cuidado que o pastor tem pela ovelha é o mesmo cuidado que Jesus tem por cada um de nós. E às vezes a gente acredita ou não vê esse cuidado, né? A gente pode, às vezes, entender de uma forma errada o cuidado de Deus na nossa vida. E como saber se o que nós estamos vivendo é um cuidado de Deus, é uma permissão de Deus, é uma consequência das nossas atitudes? Como saber a direção? Pode parecer simples, mas principalmente, né, na fase da adolescência e dos jovens hoje, né? Tem muito essa dúvida, né? O que eu faço? Qual é o caminho? Será que é de Deus? Será que Deus está falando comigo? E às vezes essas dúvidas, elas tomam uma proporção que tira um foco, que faz perder tempo, que faz tomar uma decisão errada. Então, quando a gente consegue entender quem é o nosso Senhor, quem é o nosso pastor, automaticamente a gente vai ter um direcionamento claro do caminho que trilhar, do que tomar de decisão. Como a própria palavra diz, né? As ovelhas ouvem, o pastor é conhecido pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor, do seu pastor, e sabe que é ele. Tem cheiro, sabe que é dele. Sabe que está ali no dia a dia, está acompanhando, está lado a lado. E um outro ponto que eu acho bem interessante nesse versículo é a palavra, é a segunda parte, né? De nada terei falta, ou nada me falta, ou nada me faltará, né? E quando a gente pensa em nada me faltará, a gente pensa logo na abundância. Não vai faltar escassez, não vai faltar dificuldade. Mas se tem algo, o nada, né? Ou seja, eu tenho aqui todas as possibilidades. Eu tenho o inverso. Então, nada me faltará. Não vai me faltar alegria, se o Senhor é o meu pastor. Não vai me faltar esperança. Não vai me faltar clareza. Não vai me faltar problema. Não vai me faltar doença, falta de dinheiro. Não vai me faltar nada. Mas eu estou com o meu pastor. E ele me direciona. Quando nós vemos o versículo 2, né, nós seguimos assim: ele me faz deitar em verdes pastos, ele me conduz ao seu lado às águas serenas, ou às águas tranquilas. Mas se ele me conduz, né, se ele me faz deitar em verdes pastos, será que eu tenho verdes pastos todo dia, sempre? Será que eu passo só por pasto verde? Será que eu só vejo flores no caminho? Será que não tem um buraco? Será que não tem uma pedra? Será que não tem um desafio, um precipício? Ele me conduz ao lado de águas serenas. Mas existem as águas agitadas também. Existe ali a chuva, a tempestade. Existe um momento de dificuldade. Então, quando a gente olha para o Salmo 23, para esses 3 primeiros versículos, né? Os 2 primeiros versículos, eu queria que a gente pensasse nesse sentido também, do perigo, da adversidade, da condução aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas para chegar nas águas tranquilas também existem águas agitadas, também existe tempestade, também existe dificuldade. Mas o Senhor é o pastor. O pastor é o Senhor. No versículo 3, ele diz assim, ó: ele refrigera ou restaura a minha alma. Só esse pedaço por enquanto.
esse refrigera vem de renovo, vem de converter a minha alma, vem de refrigerar, vem de converter, renovar a minha alma. E muitas vezes a gente precisa, pastor Xande estava falando aqui agora há pouco, né? Sobre um dia difícil, mas pela alegria de estar na presença do Senhor, de saber que tem o culto, né? O dia difícil, mais puxado, mas de saber que o Senhor está no controle. O controle não saiu da mão do Senhor. E quando o salmista fala, quando Davi fala aqui de refrigério, ele está pedindo ao Senhor, Senhor, restaura a minha alma, alivia a minha alma, renova a minha alma. E às vezes eu fiquei pensando, quando eu fiquei lendo esse trecho, né? Às vezes a gente quer uma sombra. Às vezes a gente precisa de um respiro, de um renovo, de um refrigério, de uma renovação. A gente precisa disso na nossa caminhada. Às vezes a gente pensa nisso, mas às vezes a gente não pede. A gente guarda pra gente. Ah, mas Deus sabe, o Senhor sabe o meu coração. Mas a gente precisa dizer. Aqui Davi está falando, refrigera a minha alma, me ajuda, me traz renovo, me traz restauração, me dá esperança. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente pensa, a gente precisa, às vezes está ali sofrendo, mas às vezes a gente esquece de abrir a boca e de falar. Se o Senhor é o nosso pastor, o pastor está conduzindo em todos os momentos a ovelha. Por que eu não falo com o meu pastor? Por que eu não falo com o Senhor de tudo, das minhas necessidades? Então, nós precisamos também falar, precisamos abrir a nossa boca. Às vezes a gente internaliza e isso vai gerando dentro da gente como se fosse um nó na garganta, sabe? Quando um peso. E às vezes a gente só precisa falar, Senhor, renova minha alma, restaura, refrigera, traz um frescor, traz um renovo, converte o meu pensamento, porque eu achei que eu já tinha esse meu pensamento convertido, mas eu estou vendo que não. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Me conduz no caminho da justiça, por amor do seu nome. O caminho da justiça, por amor do seu nome. O caminho da justiça, o caminho da integridade, o caminho correto, o caminho adequado. Adequado para quem? Para quem tem o Senhor como pastor. Adequado para quem? Para quem entendeu quem é o Senhor da sua vida, quem tem poder sobre a sua vida. E esse caminho, esse caminho de justiça também é difícil. Não é difícil ser correto hoje em dia, nos tempos de hoje? Nos outros tempos também, sendo que no contexto que a gente vive hoje, a todo momento nós somos instigados, nós somos incentivados a fazer o mais fácil, a fazer aquele que ninguém vai estar vendo, aquilo que ninguém vai saber, fica só entre a gente. Mas o que é certo? O que é o justo? Por quê? O nosso comportamento reto, justo, ele glorifica a Deus. Não quer dizer que nós somos, nossa, é a pessoa mais justa, mais santa que eu já vi. Não, porque vai errar também. Nós somos falhos. Mas toda vez que nós, no nosso caminho, usamos de justiça, usamos de integridade, temos ações de integridade, o Senhor, ele é glorificado. O nome dele é exaltado através disso. Por mais que ninguém veja, por mais que ninguém fale, mas o Senhor, ele é glorificado. O Senhor é exaltado através das nossas atitudes. Se nós entendemos de fato esse caminho e essa justiça, por amor a ele. Claro que aqui nós não podemos cometer o erro de, eu vou fazer como uma barganha, né? Eu vou fazer tudo certinho, porque aí sim Deus vai me abençoar. Irmãos, Deus nos abençoa tanto que a gente nem vê. A gente acha, que a gente tem que fazer alguma coisa às vezes para Deus olhar para a gente. A minha vida está tão tranquila, tão a mesma coisa, eu queria
alguma novidade, alguma chacoalhada. Ou então, meu Deus, não tem 1 minuto de paz. A minha vida tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu termino de fazer uma coisa, já vem outro problema. Já vem uma outra situação. Eu não tenho nem tempo de respirar. Tem gente que diz, né, eu não posso nem ficar doente, porque não dá. Mas a gente está sempre questionando, sempre reclamando do que falta. Né? A gente está sempre reclamando do que falta. Mas, nesse caminho, nesse direcionamento, nós temos que pensar que nós temos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Às vezes, o que a gente almeja, claro, precisamos correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Mas o Senhor, Ele cuida de nós perfeitamente, que tudo que nós precisamos, nós temos. E às vezes a gente nem percebe, a gente nem vê a proteção, o cuidado, o livramento, a saúde, né? Várias situações que a gente nem vê, a gente às vezes nem sabe o que aconteceu, mas a mão do Senhor estava ali. O pastor estava ali, ó, direcionando o caminho, abrindo portas. E toda vez que você perceber a manifestação do poder do Senhor, do cuidado do seu pastor, glorifique ao Senhor. Fale sobre isso, agradeça sobre isso. Na caminhada, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos reconhecer que é o Senhor na nossa vida. No versículo 4, diz assim, ó. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando a gente vê aqui o vale da morte, vale da sombra da morte, parece algo tenebroso, algo escuro, algo, né, quando a gente pensa assim num filme, se a gente for pensar numa figura, numa imagem, o que vem à nossa cabeça? De repente, aquele lugar, né, deserto, né, escuro, sem nenhum sinal ali de vida, sem ninguém passando, sem ninguém colocando nada, sem nenhum barulho. E às vezes o próprio som ali daquele momento já assusta, né? A gente já fica vendo coisa onde não tem, a gente se apavora. Mas se o pastor estiver, não precisamos ter nenhum medo. Quando aqui ele fala sobre o vale da sombra da morte, ele quer exatamente dar uma intensificada no sentido do perigo. É um lugar de perigo extremo. É um lugar de intensa escuridão. É um lugar perigoso. E muitas vezes nós estamos passando por lugares, não necessariamente físicos, lugares, né, geograficamente falando, mas às vezes nós estamos passando na nossa vida por situações de extremo perigo. E nós não percebemos. Nós não vemos. Quantas situações, conversas, às vezes amizades até, às vezes propostas que surgem, que de repente é um extremo perigo para mim, para você. Pode ser que não seja para mim, mas de repente pode ser para você. Então, e quando a gente está eu lembro da fase da adolescência também, né? Quando a gente está numa fase de perigo, qual é a tendência? Você enxerga o perigo à sua frente? Na maioria das vezes, você não vê o perigo. E quando alguém te diz, ó, aquilo ali tem um buraco, hein? Cuidado, hein? Senão você vai cair. Você ainda fala o quê? Ih, tá doida, garota? Eu, hein? Deixa eu seguir minha vida, deixa eu seguir, né? Se eu cair no buraco, também tudo bem. Não, peraí. O que o Senhor quer para mim? Qual é o caminho? Porque é Ele que está guiando o caminho. Se Ele está guiando o caminho, eu não sei qual é o caminho que Ele vai passar. Imagina que você vai daqui a São Paulo, dirigindo, você nunca foi. Se você não tiver alguém do seu lado que conheça o caminho, ou não tiver um aplicativo que te direcione e coragem para você ir, sem saber o caminho, o que vai acontecer? Você vai chegar onde? Não sei. Eu quero chegar em São Paulo, mas eu sei chegar lá? Eu tenho um direcionamento? Às vezes a gente toma um rumo, a gente sai na frente, como se a gente estivesse conhecendo o caminho, como se a gente soubesse o que vai vir pela frente, mas a gente não sabe. E o fato de não saber não pode trazer para a gente medo, mas confiança no pastor que está guiando o nosso caminho. Quando ele diz, não temerei mal algum, aqui eu acho que é um ponto muito bacana. Por quê? É uma extrema confiança.
Lembra quando Jesus falou para os discípulos, olha, a gente vai passar daqui, da margem desse lago aqui, lá para o outro lado. E aí no meio do caminho tem uma tempestade que todo mundo fica apavorado. Vai acordar Jesus, Jesus está dormindo, e vão lá acordar Jesus e falam, e aí, está todo mundo aqui apavorado, tá? Tempestade para lá e para cá, e o Senhor está dormindo, nós vamos perecer, isso não importa. E o que Jesus fala para eles? Alguém lembra? O que Jesus fala? Ué, gente, como assim? Cadê a fé de vocês? Eu estou aqui, tranquilo, homens de pequena fé, eu estou aqui. Tá, eu sei que o Senhor está aqui, Jesus, eu estou vendo. Não, mas eu estou aqui desde o momento que a gente saiu de barco. Jesus disse, vamos chegar do outro lado, vamos atravessar daqui para lá. Se Jesus disse que vai atravessar daqui para lá, vai atravessar daqui para lá. Só que a gente quer entender o quê? Ah, vamos atravessar. Beleza, entrei no barco, né? Legal, tá de, né? Vamos lá. E começou a agitar o mar. E não sei se a gente vai chegar lá, não. Mas espera aí, Jesus não disse que a gente ia chegar do outro lado? Cadê a fé? Cadê a confiança? E eu vejo essa confiança aqui, sabe? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nos caminhos que eu não conheço, nos caminhos de extremo perigo, que eu não sei, que eu não vejo, ou que eu vejo, mesmo assim, não terei mal algum. E a gente pensa que Deus vai colocar a gente dentro de uma caixinha de vidro e vai transportar a gente pelo vale da sombra da morte. Não. Significa que, independente do que aconteça no vale da sombra da morte, o Senhor está aí no controle, mesmo que pareça que não está. Mesmo que aquilo que você acha que deveria acontecer não está acontecendo. Mesmo que a gente passe por dificuldades. Mesmo que nós venhamos a passar por dificuldades, o Senhor está conosco. Então, não tem medo algum. E isso é difícil. Porque quando a gente fala, a gente nossa, coisa bonita, né? É a fé em Deus. Nossa, isso é maravilhoso. Mas e quando a gente passa pelo vale da sombra da morte? Às vezes não é com você, às vezes é com alguém da tua família, às vezes é com você. E aí? Cadê aquela fé? Que você olha e fala, vamos passar do outro lado. Não temerei mal algum. Pode vir o mal que vier. Não vou temer. Mesmo que o mal que venha no vale da sombra da morte tire a minha vida. Ou tire a vida de alguém da minha família. Não temerei mal algum. Essa confiança é uma confiança que nos... confiança em Deus, obviamente. Isso nos faz mover. Isso nos faz caminhar. Nos faz levantar todos os dias com uma motivação totalmente diferente. Porque a gente sabe que o Senhor está nesse caminho, que Ele é o pastor desse caminho. Então, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui ele está falando um pouco da correção, né? A vara, né? Pensa no cajado do pastor, que tem aquela curvinha, né? Na beiradinha assim. Né? E tem algumas ilustrações que você vê a ovelha tipo que caindo do precipício, ou, né? meio lá no perigo, e aí o pastor vai lá com o cajadinho e puxa ela. Mas eu não sabia que a ponta do cajado também é usada em alguns momentos, e eu não imaginava. É bem comum quando existe aquela ovelha que está mais dispersa do grupo, aquela que quer andar mais para frente, mais rápido, né, saindo, ou aquela que está muito andando lá para trás, o grupo está todo vindo aqui, o rebanho está todo bonitinho e tem uma lá atrás ainda. Vem, fulano, vem. Ou então está indo muito lá para a beirada, estou com dificuldade, o meu cajado já não está indo lá assim para pegar se ela sofrer algum perigo, se algum animal atacar. E existe a possibilidade do pastor, dependendo da situação, para trazer essa ovelha para perto. Ele usa a ponta do cajado para quebrar a perna da ovelha. E eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso. Eu falei, como assim o pastor vai quebrar a perna da ovelha, gente? Não faz sentido. Como assim? Peraí. O pastor, ele não cuida da ovelha? Ele não está guiando o caminho dele? Como assim vai quebrar? Mas ele quebra a perna da ovelha, obviamente sabendo o que ele está fazendo, mas ele carrega a ovelha o caminho todo, até ela se recuperar.
tudo que ela precisa, além do que ele já dava, se ela tivesse andando, né, bonitinha ali, saltando junto com as outras. Além disso, ele carrega a ovelha no colo. Ele mostra, ele está ali, ó, acompanhando, livrando do perigo. Às vezes dói, deve doer, gente. Nunca quebrei a perna, mas deve doer, né? Imagina você quebrar a perna para você trazer para perto, para você mostrar a dependência. E é muito interessante, porque depois que a ovelha recupera o seu movimento, cauteriza, tudo bonitinho, aquela ovelha nunca mais vai ficar dispersa, ela vai andar diferente do grupo, ela vai andar juntinho. O pastor, ele quebra, mas ele não faz assim, quebrei tua perna porque você está rebelde. Agora se vira aí, as outras ovelhas ajudam aí, vocês se viram. Não, ele carrega. E aí, voltando, quem é o nosso pastor? É Jesus. Então, a gente não está falando de homem aqui. A gente está falando do Senhor Jesus. Às vezes, a gente está meio rebelde. Às vezes, a gente precisa de uma pauladinha assim, ó, na cabeça. Acorda, presta atenção. Mas, às vezes, a gente precisa quebrar a perna. E, às vezes, ele vai ter que quebrar a perna para falar assim, ó, aqui comigo agora, no meu colo. Para onde eu for, você vai. No ritmo que eu for, você vem. E vamos embora. E você vai viver comigo. Você vai andar comigo de uma forma diferente. Você vai caminhar, você vai ver coisa que você não estava vendo, porque você estava lá embaixo olhando lá para a florzinha, para a borboleta que estava andando na sua volta. Agora você vai ficar aqui, ó, do meu lado. Você vai junto comigo, no mesmo ritmo. E a gente começa o quê? A ganhar mais vontade. A gente começa a ganhar, dar mais importância para aquele momento. A gente se torna íntimo do Senhor. A gente sabe exatamente o caminho, o compasso, como fazer. Mas por quê? Porque eu tive que ficar bem pertinho. A gente não precisa ter a perna quebrada para estar ali, ó, andando no mesmo compasso do pastor, né, de Jesus. Mas, às vezes, é necessário. Então, a vara e o cajado, eles são ilustrações aqui, né? É uma ilustração de que não é simplesmente eu tenho o melhor caminho, você tem, né, eu sou o pastor, pode deixar comigo, que agora está tudo certo, está tudo ganho, né, e vamos embora, que é só flores. Não. Tem o vale da sombra da morte, tem os perigos, tem o pasto verdejante? Tem, mas tem o escassez também. Tem a água tranquila? Tem também, mas também tem as águas agitadas. Tem o vale, tem as feras, tem as presas, enfim. Os perigos extremos. Mas o Senhor está em todo momento, o pastor está em todo momento. No 5, tu prepares uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A figura aqui muda um pouco. Já não é mais só o pastor, é a figura do amigo, né? A figura do amigo. A identificação de Yahvé como pastor enfatiza o cuidado, a proteção. Mas o Senhor, muito mais para quem tem um relacionamento íntimo com Ele. Ele traz a intimidade, a amizade, o relacionamento. Então aqui, eu não estou simplesmente seguindo um pastor, né? Eu tenho uma relação de intimidade, eu tenho vivência, eu conheço, eu tenho intimidade. E essa busca faz com que isso nos blinde de muita coisa, né? A mesa, aqui tem a segunda parte, né? Na primeira. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Essa mesa diante dos meus inimigos significa que, imagina que você vai receber alguém na sua casa para almoçar. Você vai preparar uma comida, né? Se você souber cozinhar, você vai preparar uma comida maravilhosa. Se você não souber, né? Enfim, você vai comprar, vai pedir para alguém fazer. Você vai dar seu jeito. Você vai preparar a sua casa, você vai preparar a sua mesa, você vai se preparar para receber aquela pessoa, aquela visita. Mostra que você tem o quê? Prazer de receber, que você tem amizade. Você não vai receber alguém na sua casa para almoçar que você nunca viu na vida, né? Então, naturalmente, esse relacionamento de preparo é no sentido de partilhar a mesa, de comunhão, de dividir. E quando a gente olha do óleo, né, que ele fala, preparas uma mesa perante mim, e, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda.
Lá na sociedade judaica, o óleo era sinônimo de alegria. E ele era usado para dar boas-vindas aos convidados. Então, é como se fosse assim: se a irmã está na minha casa, para os meus inimigos ao redor, você está comigo. Né? Está comigo. Então, está comigo, está na minha casa, foi meu convidado, tem relacionamento comigo. Eu unjo a sua cabeça com óleo, eu te dou as boas-vindas na minha casa. Aí pense agora, você com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. O Senhor te recepcionando. O Senhor te dando as boas-vindas. Quem vai querer mexer com ele? Não, ele é alguém importante. Ele é alguém importante para esse Senhor. Porque ele está preparando algo especial. Ele está recepcionando. Ele está tendo comunhão. Então, peraí, ele não está sozinho. Ele tem alguém e esse alguém é muito importante. Então, o significado ou a forma como a gente enxerga é isso. A presença do Senhor nos blinda de nós mesmos. Quantas vezes a gente está numa linha de raciocínio para tomar alguma decisão e racionalmente é a melhor decisão que você pode tomar. Mas o Espírito Santo fala assim, olha, não é só isso. Você tem que considerar algumas outras coisas que você não considerou ainda. E, de repente, quando você vai fazer essa consideração, muda a decisão. Então, nós precisamos ter o cuidado, não só à volta, né, de quem está nos vendo, de quem está nos enxergando. Será que as pessoas à nossa volta veem o relacionamento, a intimidade que eu tenho com o Senhor? Será que a gente consegue transmitir? Será que eles conseguem enxergar que o Senhor, né, Ele prepara para nós, Ele tem intimidade conosco, Ele quer ter intimidade conosco, que nós temos com Ele ou buscamos ter com Ele? E o que isso traz de visibilidade ou de benefício para fora, para quem está olhando. Mas, principalmente, será que eu estou levando em consideração todo esse cuidado, todo esse zelo? Será que eu estou levando em consideração aquilo que o Espírito tem falado ao coração? E que muitas vezes a gente está assim, né? Ei, aí você vira o rosto. Ei, você está virando o rosto. Você não está aqui, ó, está falando com você. Presta atenção. E você está desviando o olhar. A gente precisa olhar para fora? Sim. As pessoas precisam ver o Senhor conosco e a intimidade que temos com Ele? Sim. Mas antes, nós precisamos também dar atenção a essa intimidade, dar atenção ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente, olha aqui a segurança de novo, certeza, certo? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ele não está falando que certamente ele vai ser fiel até o fim. Ele está falando, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá. A misericórdia do Senhor me seguirá. A bondade do Senhor me seguirá. E aqui o seguirão, ele tem uma conotação de caçar. Achei interessante isso. Me seguirão, me caçarão. A misericórdia e a bondade do Senhor me caçarão. Ou seja, para onde eu for, está me caçando, está atrás de mim aqui. Ó. Tem até uma música que a gente canta, né? Da bondade do Senhor me seguirá. É nesse sentido de caçar. Onde eu for, a bondade do Senhor, a compaixão do Senhor, o amor, o serviço, a ação do Senhor. Por que do Senhor? Porque a bondade é uma qualidade de quem tem uma natureza boa. A natureza do nosso Senhor. Ele vai estar com a gente. E a misericórdia, a compaixão da nossa miséria. Forte isso, né? A nossa miséria. Somos miseráveis. Mas a misericórdia dele nos caça. Vai atrás da gente. Por quê? Porque nós somos povo dele. Nós somos ovelha dele. Somos nação eleita, escolhida dele. E precisamos agir como tal. E todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A casa do Senhor, em hebraico, significa shanshan, o habita, que também tem o significado do mesmo radical do Shekinah, ou seja, presença divina. Ou seja, é onde Jeová está. Então, o habita é inseparável. Ele habita, ele está. A presença do Senhor está comigo para sempre. Nos meus dias aqui e na glória com o Senhor.
Então, a caminhada do Salmo 23, a caminhada da ilustração do pastor e da ovelha, nada mais é do que o Senhor Jesus nos conduzindo pelo caminho e a gente vai chegar em algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar, correto? E a gente vai chegar em algum lugar. E o nosso lugar é a casa do nosso Senhor. É os céus, é a eternidade. Então, a presença do Senhor está conosco, habita em nós, até estarmos completamente envolvidos, únicos ali, com o Senhor na eternidade. Então, nós estamos no caminho. Tem dificuldade, tem pasto verde, tem tempestade, tem dificuldade, mas estamos no caminho, sendo guiados pelo pastor para a eternidade. E quando a gente olha o texto do Salmo 23, acaba sendo uma comparação, acaba sendo uma metáfora também. Também é uma metáfora, uma comparação, o que acontece com o joio e o trigo. Mas o que tem a ver? Qual é a relação de um do outro? Quando a gente lê o texto de Mateus 13, e a gente tem estudado muito sobre isso, a gente avaliou de várias maneiras esse texto. Mas eu queria só pensar no seguinte: quais são os atributos do joio, do trigo? A gente já falou do joio, a gente já falou do processo de crescimento, a gente já falou quem são os personagens dessa parábola, o semeador, né, os cefeiros, quem é a terra, quem é o joio, quem é o trigo. A gente já aprendeu bastante sobre isso. Mas eu queria pensar rapidamente sobre quais são os atributos do trigo. Partindo do princípio que as minhas ações são trigo e eu estou tentando cada dia mais ser mais trigo, o que o trigo faz? Porque quem lança a semente é o semeador. Quem é o semeador? Jesus. A semente é dele, é ele, né? Ele lança a semente. Quem vai fazer a colheita também não sou eu, né? Eu sei quais são os atributos do joio. E eu não quero ter atitudes e nem quero agir e ser um joio. Eu sei o que vai acontecer no final, porque quando Jesus explica para os discípulos a parábola, a gente sabe exatamente o que acontece. Então, quando a gente olha para o texto de Mateus, se a gente for olhar só para os elementos do trigo, a gente pensa o seguinte: o trigo ele tem algumas etapas. Ele tem a etapa da raiz e da folhagem, que são as primeiras, é o primeiro broto, chama plântula. Ele tem o perfilhamento, que são brotos gerados a partir dos primeiros brotos. Ele tem a parte de alongamento, que é a expansão das hastes, conforme ele vai crescendo. Para isso, é o momento onde ele mais aproveita a luz do sol. É onde acontece a fotossíntese. É onde acontece ali a transformação, a busca ali dos nutrientes, a busca do sol de uma forma especial. Tem uma etapa que é a parte do espigamento. É quando ele começa a ter as espigas mais visíveis, onde os grãos começam a se formar. Da flor também, não sabia, mas da flor também. E eles vão se transformando de fato no grão. Chega a fase da maturação, que é o último ciclo. É o ciclo onde aquele grão ele vai estar com qualidade, onde a coloração dele tem uma coloração diferente, onde ele tem ali o grão com todos os nutrientes necessários. É quando ele está saudável. E quando a gente olha para essa etapa, lá em Mateus 13, versículo 43, Jesus fala assim, ó: então os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. O que o semeador faz com o trigo depois que ele está maduro? Acontece a colheita e ele é colocado no celeiro, não é isso? Na parábola que a gente vê. E o que é o celeiro? É exatamente o reino de seu Pai. Para onde o pastor está guiando a ovelha? Para o reino do Senhor. A gente está indo para o mesmo caminho. No trigo, Jesus é o semeador. Lá no Salmo 23, Jesus ele é o pastor. A promessa lá no trigo
qual era uma das promessas do Senhor, de Jesus? A promessa que nenhum trigo seria arrancado junto com o joio. Essa era uma promessa. Qual era uma das promessas lá na ovelha? O pastor, ele conduz no caminho e não tem nenhum desvio, nenhum erro, mesmo diante das adversidades. Ou seja, a esperança e a confiança nas adversidades. E é interessante porque a gente cantou isso aqui também, a gente falou bastante sobre isso aqui. E o foco, muitas vezes a gente precisa de um renovo, de um respiro, mas a gente precisa tomar posse dessa palavra de esperança e de confiança. Se o Senhor disse que não vai arrancar o trigo junto com o joio, vai deixar todo crescer, vai acontecer dessa forma. Você não vai ser arrancado fora da hora, não vai acontecer nada com você fora do momento que Deus já separou para você. Se o Senhor diz que Ele vai caminhar com você, mesmo no vale da sombra da morte, Ele vai caminhar. Se Ele disse que Ele vai atravessar no meio da tempestade para o outro lado do lago, Ele vai atravessar. Se Ele disse para você no seu coração que você vai passar pela enfermidade, que você vai transpor as dificuldades dentro do trabalho, dentro do relacionamento, Ele vai. Mesmo que tudo que a gente veja, sinta, perceba, enfim, mostre que não, mas Ele vai. Porque Ele é fiel, Ele é justo. O trigo, no final, ele vai ser recolhido para o celeiro. A ovelha, no final, somos nós, vamos habitar na presença divina do Senhor perpetuamente, para sempre. Nós sabemos para onde iremos. Você sabe para onde você vai? Nós sabemos para onde nós iremos. Como saber ser trigo? Como saber ser ovelha? Difícil. No trigo, ele precisa fazer o quê? Ele precisa manter o crescimento. Ele precisa de persistência. Ele sabe quem é o agricultor. Ele sabe qual é a semente que foi semeada. Ele sabe quem foi que plantou. Ele é saudável. O trigo, ele é saudável. Será que nós estamos sendo saudáveis nas nossas escolhas? Será que nós somos saudáveis no que a gente assiste, no que a gente vê, no que a gente faz, no que a gente come? É um desafio. Persistência. Quantas vezes a gente começa e a gente... tem o joio aqui do lado. Tem mais joio do que trigo do meu lado, então eu vou desistir. Acho que eu vou virar joio junto. A persistência. Eu sei quem semeou. Eu sei quem me plantou. E eu sei que eu vou ser guardada no celeiro. Então, cara, eu tenho que fazer o máximo aqui, ó. Eu tenho que pegar os nutrientes dessa terra. Na hora que tiver sol, eu tenho que, fazer o meu processo. Eu tenho que persistir. Por quê? Quem prometeu que ia me tirar daqui no momento certo e me levar para o celeiro foi quem semeou a semente. E eu confio nele. Crescimento. O trigo, ele cresce. Será que a gente tem crescido emocionalmente, espiritualmente? Nossa maturidade, a gente tem crescido? O que a gente pode fazer? O que a gente pode pedir ao Senhor para que a gente consiga crescer? Por quê? Eu preciso crescer, eu preciso estar saudável, eu preciso persistir. Ovelha, eu preciso obedecer, porque se eu não obedeço como ovelha, eu caio do precipício e eu morro. Vem um leão e me pega. Vai acontecer uma tempestade, se eu não estiver junto, obedecendo o caminho que o pastor está fazendo, eu posso cair no meio dessa tempestade e eu posso morrer. Em desobediência. Então, a ovelha, ela é obediente. Se deixa conduzir. Às vezes a gente é obediente, mas a gente fala assim, eu sou obediente com condições. Se for assim, assim, assado, não. Se você é obediente ao Senhor, se você é obediente ao seu pastor, o que Ele disser para você fazer, você precisa fazer. Nós precisamos fazer. Isso é se deixar conduzir. O controle não é mais nosso. O controle é do pastor. É dependente. A ovelha é completamente dependente do pastor. Precisamos ser totalmente dependentes do nosso Senhor. Nós precisamos para tudo, para qualquer coisa na nossa vida, para as decisões mais pequenininhas, para as coisas maiores, precisamos ser dependentes do Senhor. A ovelha sabe quem é o pastor. Como saber se eu tenho os elementos e as atitudes do trigo e da ovelha? Será que eu sou trigo? Será que eu sou ovelha? Dá para saber. Pelas atitudes, pela forma como você tem a fé no Senhor. Você sabe quem te plantou? Você sabe quem é o seu pastor? Mais uma vez vem aquela pergunta: quem é o seu Senhor?
Quem é aquele que tem o poder sobre você? É o Senhor Jesus. Então, que nós possamos nos deixar ser conduzidos pelo pastor em todos os momentos, não só em alguns. Não é deixar em algum momento. Nós somos completamente dependentes dele. Nós precisamos nos deixar ser conduzidos por ele. Nós precisamos alcançar a maturidade. Precisamos crescer em persistência, de forma saudável e de forma obediente. Porque o Senhor está conduzindo o seu rebanho. E ele vai, daqui a pouco ele vai chegar em casa. E não vai demorar muito para chegar em casa, né? Já estamos chegando. Será que você está junto desse rebanho? Será que você está precisando quebrar a perna? Será que você está... Como é que você está? Estamos ainda nesse tempo, no tempo de olhar para dentro e de ver, e de acertar, e de consertar, e de melhorar. O Senhor é tão bom que Ele nos dá essa oportunidade hoje. Então, assim como o Senhor falou no meu coração, da gente olhar para dentro. O que eu preciso mudar? O que eu preciso consertar? O que eu preciso deixar? Eu preciso me deixar ser conduzida? Eu preciso ser obediente? Eu preciso crescer na maturidade e buscar isso? Eu preciso dizer ao Senhor, Senhor, refrigera a minha alma, me ajuda aqui, está pesado. O que eu preciso fazer hoje que eu não estou fazendo? Para que a gente possa caminhar para a casa do Senhor, para que a gente possa ir para o celeiro, né? De forma que agrade ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, né, as nossas vidas e nos ajude nessa caminhada que não é fácil, mas é possível, tendo fé, buscando o Senhor e ouvindo a voz do nosso pastor. Amém? Pastor? Amém? Que Deus continue te abençoando, Letícia. Bênção, instrumentos de Deus, falou muito aos nossos corações. Que nós possamos ser ovelha. O tema desse salmo, o bom pastor, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Em João 10, Jesus se apresenta, eu sou o bom pastor. E nesse mesmo texto ele fala assim, e as ovelhas ouvem a minha voz. Quem é ovelha, ouve o bom pastor. Jesus é teu pastor? Amém, Jesus? Se coloque de pé. A ovelha é o único animal que depende totalmente do pastor para sobreviver. Como tem sido a sua dependência? Sem Jesus, nós não somos nada. Nós precisamos dele para a gente sobreviver. Que nós possamos expressar isso todos os dias, a nossa total dependência. Que todos os dias possamos reconhecer que nós somos ovelha. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor proporcionou a gente viver aqui nesse lugar. Sou grato ao Senhor pela vida de Maria Vitória, que o Senhor continue fortalecendo, abençoando a vida da tua filha, prosperando, conduzindo ela a cada dia a ter prazer, vontade de estar caminhando na tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida da Letícia. Esteja com os seus sonhos, com os seus projetos, que ela continue fazendo a sua vontade, sendo um instrumento em tuas mãos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. É a tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que faz a gente manter de pé, que nós possamos a cada dia viver, ter prazer de ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a ser guiado, a ser conduzido pelo Senhor, que tenhamos sensibilidade para ouvir a sua voz, que estejamos perto do Senhor, atento àquilo que o Senhor tem para nos direcionar. Continue com a tua igreja, nos leva agora em segurança, nos dê uma noite de paz, abençoe cada família aqui representada, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja, com todo o povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Vamos com Deus.